Tem algumas cicatrizes que não aparecem no corpo, sabe? Mas ficam marcadas na alma para a vida toda. O que eu vou contar hoje, eu nunca contei nem para os meus filhos. Meu nome é Helena. Eu tenho 72 anos e nasci em Garibaldi, uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul. Hoje, o lugar é famoso pelos vinhos, pelo turismo e tal. Mas na minha época, era só mais uma cidade pequena. Daquelas que todo mundo conhece todo mundo. E que um segredo. Nossa! Corria mais rápido que fofoca em dia de missa. Eu me lembro como se fosse ontem. Meu pai tinha um pequeno armazém na rua principal, que era a única rua calçada da cidade. A gente morava nos fundos. Eu, meus pais e meus 3 irmãos. Ah, antes de continuar, me conta aí, nos comentários, de onde vocês estão me ouvindo, gente. Tô curiosa para ver. Aproveita e já se inscreve aqui no canal e curte o vídeo, que isso me ajuda demais. Bom, eu era a única menina, então desde pequena aprendi a bater perna na rua com os guris. Mas também tinha que ajudar minha mãe com as coisas de casa. Estudei até o que eles chamavam de primário completo. Meu sonho era ser professora, sabe? Mas meu pai dizia que não tinha dinheiro para mandar uma guria para a escola por tanto tempo. Que logo eu ia casar e o estudo ia ser um desperdício. Era assim que pensavam. Mulher não precisava estudar muito. Conheci o Ricardo quando eu tinha 16 anos. Foi numa quermesse da igreja. Ele era 5 anos mais velho. Trabalhava na serraria do pai dele e tinha uns olhos verdes que, nossa, brilhavam quando ele sorria. A gente namorou por quase 2 anos. Sempre de mãos dadas na praça depois da missa, ou tomando uma laranjinha no bar do seu Toninho, mas sempre com um irmão meu de olho, vigiando de longe. Eram outros tempos, né? A gente casou em 1960. Uma cerimônia simples, mas muito bonita. Eu usei o vestido de noiva da minha mãe, que a costureira da cidade ajustou para mim. Fomos morar numa casinha de madeira, um pouco afastada do centro. O Ricardo começou a construir um barracão nos fundos. Ele queria montar a própria marcenaria. E ele era muito bom com as mãos. Fazia cada móvel lindo que você nem acredita. Em 61, nasceu nosso primeiro filho, o Lucas. Foi a maior alegria da nossa vida. O Ricardo quase não se aguentava de tanto orgulho. A marcenaria dele começou a dar certo. Vinham encomendas até de cidades vizinhas, como São Marcos e Antônio Prado. A vida parecia que ia ser boa, sabe? A gente tinha tantos planos, queria ter mais filhos, aumentar a casa. Mas, como minha mãe dizia, Deus escreve certo por linhas tortas. Em março de 62, o Ricardo estava voltando de uma entrega em Nova Pádua. O caminhão dele derrapou numa curva. Era época de chuva forte, sabe? As estradas de terra viravam um lamaçal só. Me disseram depois que ele morreu na hora. Eu prefiro pensar que ele não sofreu. De repente, eu me vi com 22 anos, viúva, com um filho pequeno para criar. Voltei para casa dos meus pais, mas logo vi que não ia dar certo. Meus irmãos já estavam casados ou tinham ido para Porto Alegre trabalhar. O armazém do meu pai mal dava para eles se sustentarem. Eu precisava fazer alguma coisa, não queria ser um peso. Foi aí que eu soube que a delegacia de Bento Gonçalves, que é uma cidade maior ali da região, precisava de uma secretária. A cunhada de uma amiga minha que trabalhava na prefeitura me falou da vaga. Naquela época, não era nada comum mulher trabalhar em delegacia. Mas eles queriam alguém que soubesse datilografar e organizar papelada. E nisso eu era boa. Na escola, eu mandava bem. E quando era casada, às vezes ajudava o Ricardo com os papéis da marcenaria. Mesmo morrendo de medo, eu fui para a entrevista. O delegado, Dr. Arruda, era um homem sério, mas parecia justo. Acho que ele ficou com pena da minha situação. Uma viúva tão nova, com um filho pequeno. Ele me contratou, mesmo sem eu ter muita experiência. Disse que me ensinaria o que fosse preciso. No começo, eu aluguei um quartinho nos fundos da casa da Dona Cida. Uma senhora,
viúva também, que ficava com o Lucas para mim enquanto eu trabalhava. O salário não era grande coisa, mas dava para a gente se virar. Eu economizava cada centavo, sonhando em um dia comprar uma casinha para a gente. A delegacia era um prédio pequeno, na rua principal. Tinha a sala do delegado, uma salinha onde eu ficava, uma área com 2 celas e um quartinho para guardar material. Trabalhavam lá o doutor Arruda, 2 investigadores que se revezavam e 3 policiais, que na época a gente chamava de praças, os PMs que faziam a ronda. Os primeiros meses foram tranquilos. Eu aprendia rápido e o doutor Arruda parecia contente com meu trabalho. Organizei todo o arquivo, que estava uma bagunça. Criei um sistema de fichas que facilitou a vida de todo mundo. Eu me sentia útil e pela primeira vez desde que o Ricardo morreu, eu comecei a achar que talvez a vida pudesse recomeçar. Foi em abril de 63 que tudo começou a mudar. Um novo delegado foi transferido para nossa cidade, o delegado Bessa. O doutor Arruda foi promovido e mandado para a capital. Lembro do meu coração apertado no dia que ele se despediu. Parecia que eu estava adivinhando que os tempos difíceis vinham aí. O delegado Bessa era diferente. Tinha uns 40 anos. Era casado com a filha de um fazendeiro importante da região. Morava num casarão nos arredores da cidade. Desde o primeiro dia, eu senti o jeito que ele me olhava. Um olhar diferente. No começo, achei que era coisa da minha cabeça. Ele era um homem respeitado, pai de família. A senhora tem mãos delicadas demais para quem trabalha tanto. Ele disse uma vez, segurando a minha mão quando eu fui entregar uns documentos para ele. Eu puxei a mão rápido, desviando o olhar. Obrigada, senhor, respondi baixinho. No início, eram coisinhas pequenas. Um toque no meu ombro quando ele passava. Um elogio sobre a minha roupa. Comentários de como eu seria uma boa esposa. Eu tentava ignorar. Eu precisava daquele emprego. À noite, em casa, eu chorava baixinho depois que o Lucas dormia. A lembrança do Ricardo ainda era tão forte. E aquelas atenções me davam um nó no estômago, um nojo. Com o tempo, ele foi ficando mais ousado. Inventava desculpas para eu ficar até mais tarde. Sempre tinha um relatório urgente. Um documento que precisava ser reorganizado. Questão de segurança nacional. Ele dizia, ironizando as mudanças políticas que estavam acontecendo no país. Era 1963. O clima estava tenso em todo lugar, mesmo no nosso cantinho do interior. Uma noite, eu fiquei até tarde terminando um trabalho. A delegacia estava vazia. Só nós 2. Quando eu terminei, ele insistiu em me levar em casa. Disse que já estava muito escuro. No carro, a mão dele pousou na minha perna. Uma mulher bonita, como a senhora não devia andar sozinha por aí, ele disse. Eu congelei. Não soube o que fazer. Quando chegamos na frente da casa da dona Cida, eu saí correndo do carro, sem nem me despedir direito. No dia seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei confusa, pensando se eu tinha imaginado tudo. Talvez seja só gentileza dele. Eu tentei me convencer. Eu que estou interpretando mal. Era o que eu queria acreditar. Mas a situação só piorou. Em junho daquele ano, ele me encurralou na sala de arquivos. Senti o hálito dele, com cheiro de café e cigarro, no meu rosto. A senhora devia ser mais agradecida pelo emprego que tem. Ele sussurrou. Tem muita mocinha por aí que daria tudo para estar no seu lugar. Eu consegui escapar, dizendo que o telefone estava tocando, mesmo não estando. Comecei a inventar desculpas para não ficar sozinha com ele. Dizia que precisava buscar o Lucas mais cedo, que tinha compromisso na igreja, que não estava me sentindo bem. Funcionou por um tempo, mas logo ele percebeu o que eu estava fazendo. Foi aí que começaram as advertências. Por supostos erros no trabalho. Documentos que sumiam misteriosamente e depois apareciam na minha gaveta. Reclamações de pessoas que eu nunca tinha atendido.
O delegado me chamava na sala dele e listava todos os meus erros, me ameaçando de demissão se eu não melhorasse. O que vai ser da senhora e do seu filho se perder esse emprego? Ele perguntava, fingindo preocupação, mas com um sorriso que me gelava a espinha. Quem vai acreditar na palavra de uma simples secretária contra um oficial respeitado como eu? Eu sabia que ele tinha razão. A gente já estava em 1964. O golpe militar tinha acabado de acontecer. Militares e policiais tinham ainda mais poder. Ele era amigo de gente importante. Eu era só uma viúva, sem ninguém para me defender. Se ele quisesse, podia me acusar de subversão, de qualquer coisa. E quem ia questionar? Em julho daquele ano, aconteceu o pior. Era fim de expediente. Já estava escurecendo. Os outros funcionários já tinham ido embora. Eu estava terminando de arquivar uns papéis quando ouvi a porta da frente sendo trancada. O delegado Bessa veio na minha direção, já sem o paletó, com a gravata frouxa. Hoje a senhora não me escapa, ele disse, me puxando pelo braço. Eu tentei gritar, mas ele tapou minha boca com a mão. Ninguém vai te ouvir. E se ouvirem, não vão fazer nada. A autoridade aqui sou eu. Eu não consigo contar os detalhes até hoje, mesmo depois de tantos anos. Só lembro que eu chorava em silêncio, enquanto acontecia. Depois ele ajeitou a roupa como se nada tivesse acontecido. Se contar para alguém, ninguém vai acreditar. E lembre-se que eu posso fazer o mesmo com qualquer pessoa que a senhora ama. Eu voltei para casa naquela noite sentindo que um pedaço de mim tinha morrido. Tomei um banho longo, esfregando a pele até ficar vermelha. Mas a sensação de sujeira não saía. Abracei meu filho dormindo e chorei até não ter mais lágrimas. No dia seguinte, eu fui trabalhar, como se nada tivesse acontecido. O que mais eu podia fazer? Eu tinha um filho para alimentar. Nenhuma economia, nenhum lugar para ir. Para Dona Cida, eu disse que tinha caído da escada, quando ela perguntou dos roxos no meu braço. E assim, começou o pesadelo que duraria quase 2 anos. Não foi só uma vez. Ele sabia que eu não podia fazer nada, que eu estava completamente nas mãos dele. Quando eu tentava resistir, ele ameaçava me demitir. Ou pior, dizia que ia mandar alguém dar um susto no meu filho. E eu notei que não era só comigo. Eu via como ele olhava para outras mulheres na cidade, especialmente as mais frágeis. Uma vez, uma moça de 19 anos foi detida por estar na rua, depois do toque de recolher que eles tinham inventado. Eu ouvi os soluços dela vindo da sala dele. Quando a moça saiu, ela tinha o mesmo olhar vazio que eu via no meu espelho todo dia. Eu pensei em contar para alguém. Mas para quem? Quem ia acreditar? Era a palavra dele contra a minha. E depois do golpe, a polícia tinha poder absoluto. Eu vi gente sendo presa só por falar mal do governo. O que iam fazer comigo? Uma mulher sozinha, acusando um oficial? Comecei a guardar pequenas provas. Anotava as datas e as horas de cada abuso num caderninho, que eu escondia dentro de uma imagem oca de Nossa Senhora que tinha sido da minha avó. Guardava lenços com marcas de batom que não eram minhas, que eu encontrava na sala dele. Uma vez, consegui pegar uma cueca que ele esqueceu embaixo da mesa de arquivos. Eu não sabia o que ia fazer com aquilo tudo, mas me dava uma sensação mínima de controle. Como se um dia, talvez, eu pudesse ter justiça. À noite, depois que o Lucas dormia, eu me ajoelhava do lado da cama e rezava. Pedia a Deus força para aguentar mais um dia, coragem para proteger meu filho e perdão por não conseguir me defender. Meu corpo estava ali, na delegacia, todo dia, trabalhando, obedecendo, sobrevivendo. Mas a minha alma parecia que tinha ido embora, deixando só uma casca vazia, que respirava e se movia por pura teimosia. Em dezembro de 1964, eu descobri que estava grávida. Foi como se o chão se abrisse debaixo dos meus pés.
Não tinha a menor dúvida de quem era o pai. O Ricardo tinha morrido há quase 3 anos e não tinha existido mais ninguém na minha vida. Quando eu contei para o delegado Bessa esperando, sei lá, talvez um pingo de compaixão, ele riu na minha cara. Problema seu, ele disse. Se abrir a boca, eu nego até a morte. E lembre-se que eu conheço muita gente que pode fazer esse seu problema desaparecer. Eu pensei em todas as opções. Tinha ouvido histórias de mulheres que tomavam chás, que procuravam parteiras para resolver essas situações. Mas eu não consegui. A criança não tinha culpa de como foi concebida. Comecei a planejar minha fuga. Eu não podia continuar ali, não naquelas condições, não com um bebê a caminho que seria um lembrete constante do meu inferno. Eu precisava ir para longe, recomeçar, proteger o Lucas e o bebê que ia nascer. Em janeiro de 1965, quando minha barriga ainda não aparecia, comecei a economizar cada tostão. Vendia bolos e doces que eu fazia nos fins de semana. Costurava para fora depois que o Lucas dormia. Eu quase não dormia mais, trabalhando até de madrugada para juntar um dinheirinho. O delegado continuava com os abusos, agora com ainda mais crueldade. Como se quisesse me punir pela gravidez. Eu suportava tudo pensando no dia em que eu finalmente ia escapar daquele inferno. Cada humilhação, cada dor, era um passo mais perto da liberdade. A primeira fase do meu pesadelo estava chegando ao fim, mas eu ainda não sabia que a luta por justiça seria muito, muito mais longa e difícil do que eu podia imaginar. A gravidez foi ficando mais difícil de esconder. Eu usava roupas largas, xales, qualquer coisa para disfarçar a barriga crescendo. As fofoqueiras da cidade já começavam a cochichar pelos cantos. Uma viúva grávida. Nossa, era assunto para semanas de conversa na praça. Desesperada, eu comecei a pensar num jeito de guardar provas mais concretas contra o delegado. Não era mais só por mim. Era por aquela criança, que ia nascer marcada por uma culpa que não era dela. Foi aí que eu tive a ideia do diário. Comprei um caderninho de capa preta, daqueles de escola. Todo dia, depois que o Lucas dormia, eu escrevia tudo. Datas, horários, o que ele dizia, o que fazia. Registrava cada ameaça, cada nome de alguém que pudesse ter visto ou ouvido alguma coisa. Eu guardava esse caderno dentro daquela imagem oca de Nossa Senhora, o único lugar seguro. Em março de 65, eu percebi que não estava sozinha. Uma moça chamada Beatriz, filha do dono da padaria, foi na delegacia dar queixa de um roubo. O delegado fez questão de atender ela pessoalmente. Eu vi o jeito que ele olhou para ela, o mesmo olhar que me assombrava nos meus pesadelos. Quando ela saiu da sala dele, a Bia estava com os olhos vermelhos e as mãos tremendo. Alguns dias depois, encontrei ela na missa. Criei coragem e fui falar com ela na saída. Tá tudo bem com você, Bia? Eu perguntei. Ela desviou o olhar, mas eu vi as lágrimas se formando. Ele também, eu comecei a dizer. Mas ela me cortou. Não fala nada. Ninguém pode saber. E saiu correndo. Na semana seguinte, a Bia voltou na delegacia, com o pai. O delegado não estava. Tinha ido para uma reunião em Caxias. Eu aproveitei a chance. Seu Antônio, posso falar com a Bia um minutinho? Eu pedi quando ele saiu para fumar. Quando ficamos sozinhas, eu mostrei um pedacinho do meu diário para ela. Não é só com você, eu sussurrei. Tem outras. Os olhos dela se arregalaram. Primeiro de medo, depois com uma faísca de esperança. Eu achei que estava ficando louca, ela murmurou. Ele disse que ninguém ia acreditar em mim. É o que ele diz para todas. Eu respondi. Naquele dia, a Bia se tornou minha aliada secreta. A gente começou a trocar bilhetes, escondidos nos livros da pequena biblioteca da cidade. E ela também começou a anotar tudo. Em abril encontramos mais uma. A Fernanda. Ela trabalhava na casa da família do delegado, como empregada.
tinha só 16 anos. Quando a esposa do delegado viajava, ele a forçava. Logo, éramos 3, depois 4, depois 6. Mulheres de idades e vidas diferentes, mas com histórias terrivelmente parecidas. Em junho, minha barriga já não dava mais para esconder. O delegado me chamou na sala dele. A senhora vai tirar uma licença, ele disse. Frio. Até esse bastardo nascer. Depois a gente vê se a senhora volta ou não. Não era bondade. Era medo que a minha gravidez levantasse perguntas. E eu vou viver de quê? Perguntei, desesperada. Problema seu, ele respondeu, me entregando um envelope com dinheiro. Me senti suja só de tocar naquelas notas. Mas eu não tinha escolha. A Júlia nasceu em setembro de 1965, numa noite de chuva. Em casa mesmo, com a ajuda de uma parteira. Quando eu segurei aquela menina nos braços, algo quebrou dentro de mim. Não era o ódio que eu esperava sentir. Era amor. Um amor feroz, protetor. Ela não tinha culpa de nada. Era só um bebezinho inocente. Júlia, eu sussurrei, você vai ser forte. Com 2 filhos para criar e o dinheiro acabando, eu sabia que precisava voltar a trabalhar. Voltar para a delegacia era meu maior pesadelo. Mas que outra escolha eu tinha? Foi quando a Fernanda, a menina que trabalhava na casa dele, apareceu na minha porta, com o olho roxo. Ele descobriu, ela disse, chorando. Achou um bilhete da Bia. Disse que vai destruir todas nós. Eu gelei. Meu diário. As provas, se ele achasse aquilo. Naquela mesma noite, eu juntei tudo o que tinha escondido. Coloquei numa lata de biscoitos e enterrei no quintal, debaixo de uma goiabeira. No dia seguinte, 2 policiais apareceram na minha casa. Reviraram tudo. Diziam que procuravam material subversivo. Não acharam nada, claro, mas o recado estava dado. Ele sabia e estava disposto a tudo. A situação piorou quando descobrimos que a Bia tinha desaparecido. 3 dias depois, ela apareceu. Parecia outra pessoa. Olhar vazio, magra, suja. Contou que fugiu com um namorado, uma história que ninguém engoliu. Depois ela me contou a verdade. Ele mandou 2 homens me pegarem. Me levaram para uma casa no meio do mato. Ele apareceu depois. Disse que era só uma amostra do que ia acontecer se a gente continuasse. Meu sangue gelou. A gente precisa sair daqui, eu disse. Todas nós. Mas como? Para onde? Sem dinheiro, com filhos pequenos. O milagre veio em dezembro de 65. Uma do nosso grupo, a Sandra, tinha uma irmã que estava se mudando de Canoas, perto de Porto Alegre, e precisava de alguém para cuidar da casa vazia por uns meses. Era uma casa pequena. E se a gente fosse todas? Eu sugeri. Era uma loucura. Mas o perigo de ficar era maior. Durante janeiro e fevereiro de 66, a gente planejou tudo em segredo. Juntamos cada tostão. A ideia era sair em março, de madrugada, mas, uma semana antes, o delegado me deu a notícia que quase acabou com tudo. Fui transferido para Santa Maria, ele disse, com um sorriso cruel. E adivinha? Requisitei a sua transferência também. Começamos em 2 semanas. Eu saí da sala dele tremendo. Ele ia me arrastar com ele. Para longe de todo mundo. Naquela noite, reunimos nosso grupo. A gente tem que antecipar, disse a Bia, com uma firmeza que surpreendeu a todas. Vamos neste domingo, de ônibus. Só com o essencial. E assim o plano mudou. Sábado à noite, arrumei 2 bolsas pequenas. Roupas, documentos, as poucas economias. E a lata de biscoitos com os diários, bem escondida no fundo. Olhei para os meus filhos dormindo. O Lucas, tão inocente. A Julinha, um bebê. A gente vai ficar bem, eu prometi, mais para mim mesma do que para eles. Em poucas horas, nosso pesadelo aqui terminaria. E uma nova vida. Uma vida de fuga, medo e reconstrução. Ia começar. Eu nunca vou esquecer aquela madrugada fria de março de 1966. A neblina cobrindo as ruas de Bento Gonçalves.
Eu saí de casa com uma criança sonolenta em cada braço. Mãe, por que tá tudo escuro? Perguntou Lucas. É uma aventura, meu filho. Eu sussurrei, tentando parecer calma. Nos encontramos atrás da igreja. 6 mulheres e 4 crianças. Parecíamos um bando de refugiadas. Um caminhoneiro gente boa, seu Zé, nos deu carona até Caxias do Sul. De lá, pegamos o primeiro ônibus para Porto Alegre. A viagem inteira foi num silêncio tenso. Qualquer rosto novo que entrava no ônibus fazia nosso coração disparar. O medo tinha virado nossa sombra. Chegamos em Porto Alegre e de lá pegamos um trem para Canoas. A casa era minúscula. 2 quartos, uma sala-cozinha e um banheiro do lado de fora. Para 10 pessoas. Mas, para nós, parecia um palácio. Era nosso refúgio. Os primeiros dias foram difíceis. A gente se revezava para dormir, para cozinhar, para cuidar das crianças. Com o dinheirinho que a gente tinha, compramos o básico. Arroz, feijão, farinha. E fomos à luta. A Fernanda conseguiu trabalho como faxineira. A Bia, numa padaria. A Sandra, numa farmácia. E eu, com a minha costura, comecei a fazer pequenos concertos para a vizinhança. Centavo por centavo, a gente estava construindo uma nova vida. Mas o passado não larga a gente fácil, né? Em junho recebemos uma carta. O delegado Bessa estava nos procurando. Furioso, dizendo que a gente tinha roubado documentos, que éramos subversivas. O medo voltou com tudo. Naquela noite, enterramos de novo os diários e as provas, no quintal debaixo de um limoeiro, e mudamos de identidade. Eu, Helena, virei Clara. A Bia virou Isabel. Mudamos o cabelo, o jeito de se vestir. Qualquer coisa para despistar. Em agosto, o irmão da Bia apareceu na nossa porta, desesperado. Ele descobriu onde vocês estão. Um motorista de ônibus reconheceu a Fernanda. Ele tá vindo pra cá essa semana. Foi nossa segunda fuga, mais desesperada ainda. Na mesma noite, a gente se dividiu. Metade foi pro interior, para um sítio em Montenegro. A outra metade, que incluía eu e meus filhos, foi para Novo Hamburgo. A gente se despediu chorando, sem saber se ia se ver de novo. Antes de ir, desenterramos os diários e dividimos as provas entre os 2 grupos. Era nosso seguro de vida. Novo Hamburgo era maior, uma cidade de fábricas de calçados. Era mais fácil sumir na multidão. Ficamos num quartinho nos fundos da casa de uma senhora alemã, Dona Helga. O lugar era úmido, mas era seguro. Consegui trabalho numa fábrica, na linha de produção. O salário era pouco, mas era certo. O Lucas, meu filho, entrou na escola. A Julinha, minha pequena, crescia saudável, já engatinhando para todo lado. A gente viveu assim, debaixo do radar, por quase 2 anos. Foi só em 1968 que a gente respirou um pouco mais aliviada. Um conhecido encontrou a Sandra por acaso e contou a novidade. O delegado Bessa tinha sido transferido para bem longe, para o Mato Grosso, por causa de um escândalo de desvio de dinheiro. Ninguém sente falta dele, o homem disse. Com essa notícia, uma certa normalidade começou a entrar nas nossas vidas. A gente ainda usava os nomes falsos, ainda mantinha os diários escondidos. Mas o peso do medo constante começou a diminuir. Aos poucos, a gente começou a se sentir menos como fugitivas e mais como sobreviventes. Em 1969, consegui um emprego melhor, numa pequena confecção de roupas. O dono, seu Osvaldo, gostou do meu trabalho e logo me promoveu. Pela primeira vez desde que o Ricardo morreu, eu consegui alugar uma casinha só pra gente. Um lugar pequeno, mas nosso. O Lucas crescia um menino estudioso. Em 1970, ele ganhou um concurso de redação na escola. O tema era A Pessoa que Mais Admiro. E ele escreveu sobre mim. Minha mãe é a pessoa mais valente que conheço. Ele escreveu. Mesmo quando tá difícil, ela sorri e diz que amanhã vai ser melhor. Eu chorei tanto quando a professora me mostrou aquilo. Ele não sabia nem da metade da nossa luta. A Júlia crescia curiosa. Por que a gente não tem pai como as outras crianças?
Ela perguntava. Essa era a pergunta mais difícil. Pro Lucas, eu contava a verdade sobre o pai dele que morreu. Pra Júlia, eu dizia que o pai dela tinha ido embora. Uma meia-verdade que doía menos que a realidade inteira. A vida foi seguindo. Em 1972, virei gerente de produção. Me inscrevi num curso noturno. Eu estava reconstruindo minha vida, tijolo por tijolo, mas eu nunca esqueci dos diários enterrados no quintal. Nunca esqueci de olhar por cima do ombro. Os pesadelos nunca foram embora completamente. Em 1973, 7 anos depois da nossa fuga, recebi uma carta anônima. Dentro, só um recorte de jornal. Era uma nota sobre a condenação de um ex-policial por corrupção em Corumbá, no Mato Grosso. O nome? Mário Bessa. Corrupção. Nada sobre os outros crimes. Nada sobre o que ele fez com a gente. Senti um alívio e uma raiva. Tudo misturado. Naquela noite, eu desenterrei minha parte dos diários. Reli tudo. E depois, peguei uma folha em branco e comecei a escrever. Não sobre o que aconteceu, mas sobre o que eu tinha conquistado depois. Em 1974, a gente organizou um encontro. Nós 6, em Gramado, depois de 8 anos. Estávamos diferentes, mais velhas, com marcas no rosto, mas o laço que unia a gente, esse estava mais forte do que nunca. Passamos o fim de semana rindo, chorando, celebrando o fato de que a gente sobreviveu. Naquele encontro, a gente tomou uma decisão. Enterramos todos os diários juntos, numa caixa de metal, debaixo de uma árvore enorme, perto do Lago Negro. Que descansem aqui, disse a Sandra, até que o mundo esteja pronto para ouvir histórias como as nossas, sem culpar as vítimas. Quando voltei para casa, senti um peso saindo dos meus ombros. O medo ainda estava lá, mas agora ele dividia espaço com a esperança. Em 1975, quase 10 anos depois de fugir, tirei meu primeiro título de eleitor com meu nome verdadeiro, Helena. Eu decidi que não ia mais viver escondida. A minha jornada de fuga e recomeço estava chegando ao fim. E uma nova fase, a de reconstrução da minha identidade, estava apenas começando, quando finalmente pude usar meu nome verdadeiro de novo. Em 1975, foi como reencontrar uma parte de mim que eu achei que tinha perdido para sempre. Mas eu não era mais a mesma. A vida tinha me esculpido à força. Eu era mãe, era sócia de uma confecção e carregava histórias que pouca gente conhecia. Foi por causa da Júlia que eu voltei para Bento Gonçalves pela primeira vez. Ela já estava com 10 anos e as perguntas ficavam cada vez mais difíceis. Por que a gente nunca visita o lugar onde eu nasci? Decidi que era hora de enfrentar meus fantasmas. A cidade tinha mudado pouco. Mostrei para as crianças a casa onde nasci, a igreja onde casei com o Ricardo. Passamos de longe pela delegacia. Eu não consegui chegar perto. Uma antiga vizinha me reconheceu. Helena! Menina, a gente achou que você tinha morrido. Sumiu do nada. Eu desconversei. Ela olhou para Júlia, depois para mim, e eu vi compaixão nos olhos dela, não julgamento. No cemitério, o Lucas colocou flores no túmulo do pai que ele nunca conheceu. A Júlia me perguntou sobre o pai dela. Ele era um homem bom? Eu engoli em seco. As pessoas são complicadas, filha. Às vezes fazem escolhas erradas que machucam os outros. Um dia você vai me contar tudo, né? Ela disse. Séria. Quando você for mais velha, eu prometo. Aquela viagem mexeu muito comigo. Em 1976, recebi uma carta de uma das mulheres do nosso grupo, a única que ficou em Bento. Ela tinha encontrado recortes de jornal que a mãe dela guardava. O delegado Bessa, ele tinha sido solto por bom comportamento e estava trabalhando como chefe de segurança numa empresa em Curitiba. Meu sangue gelou. O monstro dos nossos pesadelos estava solto. Avisei as outras. O pânico voltou. A gente marcou outro encontro, mas dessa vez para planejar nossa segurança. E foi aí que a gente decidiu. Íamos desenterrar os diários de Gramado e fazer alguma coisa com eles.
Procuramos uma advogada, a Helena Moraes, uma mulher incrível. Contamos tudo, mostramos as provas. Ela foi muito honesta. Os crimes sexuais provavelmente já prescreveram, ela disse. Seria a palavra de vocês contra a dele. Nosso coração afundou. Porém, ela continuou: abuso de autoridade, falsificação de documentos, ameaças. Esses crimes podem não ter prescrito. A gente pode atacar por aí. Uma chama de esperança se acendeu. Em janeiro de 1977, Helena entrou com uma denúncia no Ministério Público. A batalha legal começou e se arrastou por anos. Enquanto isso, a vida continuava. O Lucas foi para a faculdade de engenharia. A Júlia, com um talento incrível para moda, começou a trabalhar comigo na confecção, que eu rebatizei de Juliatex, em homenagem a ela. Em 1980, veio um telefonema. Era a Bia. Helena, ele morreu. O delegado Bessa teve um infarto fulminante. Morreu antes de chegar no hospital. Eu fiquei em silêncio. Senti alívio por a ameaça ter acabado. E raiva, porque ele escapou da justiça dos homens. Mas, acima de tudo, senti um vazio. Minha vida inteira tinha sido definida por aquela luta. E agora? A resposta veio da Júlia. Mãe, por que você ajuda tanto aquelas mulheres que aparecem na fábrica, as com marcas nos braços, com olhos tristes? Eu não sabia que ela tinha percebido. As mulheres que eu contratava, fugindo de relacionamentos abusivos. Porque eu sei como é estar no lugar delas, filha. Sem ter para onde ir, aquele momento mudou tudo. Percebi que eu já tinha encontrado meu novo propósito: transformar a minha dor em apoio para outras mulheres. Em 1982, criei a Fundação Novo Amanhecer, uma organização para dar treinamento, apoio psicológico e até abrigo para mulheres em situação de risco. Chamei minhas irmãs de alma, as outras do nosso grupo, para participarem. Cada uma ajudou com o que sabia. Nossa pequena iniciativa cresceu. Em 1986, finalmente contei toda a verdade para Júlia. Ela já tinha 21 anos, estava se formando. Contei sobre o Bessa, sobre como ela foi concebida. Ela chorou muito. Depois, me fez uma pergunta que me surpreendeu. Mãe, posso ler os diários? Eu hesitei. Eram brutais, mas ela insistiu. Eu preciso entender, para poder ajudar outras mulheres na fundação. Ver minha filha mergulhar naquela dor e transformá-la em propósito foi como me ver num espelho. Ela criou um projeto lindo na fundação, o Projeto Borboleta, usando arte para ajudar mulheres jovens a recuperarem a autoestima. Em 1988, fui convidada para ir a Brasília, para participar de uma comissão que ia discutir a proteção das mulheres na nova Constituição. Eu, que um dia fugi no escuro, com medo de tudo. Lá, conheci outras mulheres incríveis de todo o Brasil e vi que a nossa luta, infelizmente, era a luta de muitas. Em 1989, publiquei um livro, com um pseudônimo, além do uniforme. Eram relatos anônimos de mulheres que passaram pela nossa fundação, mostrando que o abuso tem um padrão, mas que a superação também tem. Hoje, aos 72 anos, olho para trás e mal reconheço o caminho. Meus filhos estão criados, felizes, tenho netos. Minhas amigas, minhas irmãs de luta, também encontraram seus caminhos. O laço que nos uniu, forjado na dor, nunca se quebrou. Outro dia, voltei a Bento Gonçalves e encontrei a nova delegada da cidade. Uma mulher jovem, a primeira a ocupar aquele cargo. A senhora é a Helena, não é? Ela perguntou. Li seu livro na academia. Mudou minha forma de ver meu trabalho. Aliás, achamos uns arquivos antigos que o delegado Bessa escondeu. Estamos reabrindo vários casos. Senti as lágrimas vindo. Mas dessa vez, não eram de dor. Eram de alívio.
A verdade, mesmo que tarde, sempre encontra um jeito de vir à luz. O uniforme que um dia representou tanto terror para mim, agora significa outra coisa para as novas gerações. E eu sei que, de alguma forma, nossa luta silenciosa ajudou nisso. A dor pode virar propósito. E as cicatrizes? Ah, as cicatrizes podem se tornar nossas maiores medalhas de honra. Se você se emocionou com a minha história, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nada. Isso me deixa muito feliz e ajuda o canal a crescer. Obrigada por me ouvir. Um beijo e até a próxima!